O texto disse que Jesus chegou em um determinado lugar, era uma sinagoga, diga em voz alta comigo, igreja? Era uma sinagoga. E pelo sim ou pelo não, Jesus estava ensinando naquele lugar. Acontece que lá naquele lugar havia um homem que tinha uma mão mirrada, uma mão seca. Qual das duas mãos era mirrada? A mão direita. Poucas pessoas são canhoteiras, como se diz, que executam as tarefas do dia a dia com a mão esquerda. Poucas pessoas. A maioria, porque está estabelecido geneticamente dentro dessa ordem, é destra, ou usa a mão direita mais do que a esquerda. Ainda que se use as duas mãos, mas aquela mão que você usa para escrever, aquela mão que se usa para mais força, é a mão direita. Aquela mão direita que é usada para o exercício da maioria das atividades. Esse homem do texto tinha a mão direita ressequida. E quando eu estou falando de mão direita ressequida, estou falando de condições que são desconfortáveis. Sabe, uma pessoa que tem a mão de trabalho com problema, com uma anomalia, é uma pessoa que tem desconforto pela sua mão, por aquela condição. O desconforto da mão mirrada. O desconforto da aparência. Porque, querendo ou não, em qualquer lugar que uma pessoa que tiver qualquer tipo de deficiência, essa pessoa é olhada. Todo mundo olha exatamente ali. Quando os adultos olham para alguém com uma dificuldade, os adultos olham querendo ser discretos. Quando uma criança olha para alguém que tenha qualquer tipo de anomalia que não seja natural do organismo, uma criança olha e aponta. A minha nora Su tem uma verruga bem aqui no queixo, e a minha netinha menorzinha, a Cálita, ela foi direto ali e disse assim: o que é isso que você tem aí? Porque a criança, aquilo não é normal para ela. Ela passou a mão, ela não tinha, ela queria saber para que a outra tinha. Uma pessoa com uma deficiência se sente desconfortável e observada. Provoca olhares. Desperta a curiosidade alheia. Querem saber por que daquela condição. Ainda provoca uma inviabilização de atividades normais, como trabalhar, por exemplo. E eu disse que eu usaria isso como figura. Então vamos falar de pessoas que estão com dificuldades para trabalhar, para encontrar um trabalho, para desenvolver o trabalho. Alguém que está com essa dificuldade, está trabalhando muito e não está rendendo muito. Está trabalhando como que expressão, né? Como um cavalo. E não está produzindo como um cavalo. Pode ser sintoma de mão mirrada, de mão direita com problemas. Não está produzindo adequadamente. Uma pessoa que tem esse tipo de patologia tem dificuldades para cumprimentar pessoas, porque a mão direita é a mão que você usa para cumprimentar pessoas. Mas quando isso tem sentido figurado, é uma pessoa que é tímida demais, tem dificuldade de sair do seu lugar e abraçar alguém, cumprimentar alguém, estender a mão para alguém, ajudar alguém. É uma pessoa com sintomas de mão mirrada. Uma pessoa com sintomas de mão mirrada tem dificuldade para fazer uma carícia no cônjuge. E eu não estou dizendo nem ela nem ele, estou dizendo o cônjuge, seja ele ou seja ela. Uma pessoa com sintoma de mão mirrada não consegue acariciar mais a esposa ou o esposo. Mas algumas pessoas estão com dificuldades e depois se queixam. Ai, porque o meu cônjuge, ai, porque a minha esposa, porque meu esposo. Alguém está com sintomas de mão mirrada. Eu estou usando, repito, o argumento como figura. Relacionamento do pai com os filhos, da mãe com os filhos, dos filhos com os pais. Parece que
todas as vezes que se encontram, há uma insignificância. Pessoas chegam em casa para almoçar, fazem o prato, um vai para a televisão, outro vai para o quarto, outro vai lá brincar com o cachorro, e não existe o contato familiar, sintoma de mão mirrada. Pessoas com sintomas de mão mirrada estão com dificuldade para receber o pagamento, o provento do mês. Estão com dificuldade, porque já fez 3 vales no mês inteiro. Agora, quando chega na hora de receber o seu provento, já não tem mais, já está se acabando. Sintoma de mão mirrada. Pessoas com sintomas de mão mirrada têm dificuldades para fazer o pagamento. Fizeram compra, usaram o cartão, usaram o crédito, mas estão com dificuldade para pagar aquela conta. E isso pode ser sintoma de mão mirrada. E pessoas que não conseguem contribuir na igreja, certamente estão com dificuldade. Sintoma de mão mirrada. Eu fazia uma visita dia desses, e as pessoas da casa disseram para mim: pastor, a gente ama a Deus, a gente é salvo, está procurando servir a Deus direitinho, mas eu tenho dificuldade para contribuir. A mão está mirrada. Está ganhando bem, está pagando bem, mas está com dificuldade de contribuir. Sintoma de mão mirrada. E quando esse sintoma está relacionado à obra do Senhor, pensa você se não há uma doença grave nesse negócio. Você consegue resolver os problemas de tudo e de todos, mas quando é relação com Deus, você não consegue administrar, que era o caso da pessoa. Mão mirrada, sintoma gravíssimo. Algumas pessoas não querem que o da mão mirrada fique curado, que é o que nós lemos do texto. A Bíblia diz assim, que ali naquele lugar onde Jesus estava, estavam também os escribas, que eram as pessoas que transcreviam a lei. Sabiam tudo de lei. E a intenção de estarem no ambiente do culto não era ouvir o que Jesus estava ensinando, era ver o que ele iria fazer, se em algum momento ele iria transgredir a lei. Algumas pessoas estão no ambiente de culto apenas para observar erros e para saber se haverá transgressões de lei. E Jesus olha para aqueles homens e o texto é assim: e conhecendo-lhes os pensamentos, perguntou para eles: se um animal adoecer no sábado, se uma pessoa adoecer no sábado, é lícito curar, socorrer, atender? A opinião dessas pessoas nem importava para Jesus, porque ele iria dar uma lição de moral naquele momento. Naqueles personagens do ambiente de culto, da religião. E no meio daquela história, no meio daquelas pessoas que não queriam que alguém com a mão mirrada fosse curada, Jesus vai chamar a atenção do homem da mão mirrada. O texto disse assim: Jesus olhou para ele e disse: levanta-te e vem para o meio. Diga mais alto: levanta-te e vem para o meio. Olha aqui para mim, por gentileza. Quando eu ouço alguém dizendo para o outro: levanta-te e vem para o meio, subentendo que aquele outro não estava no meio. Deu para entender? Me acompanhou? Subentendo que aquele que está sendo chamado não esteja no meio. Logo ele está na borda, logo ele está na orla, logo ele está na margem ou à margem. Por isso que Jesus estava chamando ele para vir para o meio. Algumas pessoas estão sim frequentando, estão na sinagoga, estão no ambiente onde Jesus vai ensinar, mas estão lá na beiradinha, estão lá na bordinha. Eu não quero que ninguém me veja, eu não quero que ninguém saiba que eu estou, por algumas razões. Primeiro, porque eu tenho problemas com a minha mão. A pessoa que eu visitei disse para mim: eu tenho esse problema. Está mirrada, não se abre, não se fecha, está ressequida. É uma verruga pendurada. E por essa razão eu tenho dificuldades de estar lá no meio da igreja. Fica na borda, fica na beirada. Jesus olha para aquele homem e a intenção de Jesus é superior à intenção dos escribas.
Os escribas querem achar o erro, Jesus quer curar o doente. E esse Jesus do qual estou pregando é o mesmo que está aqui nessa noite. E a intenção dele não é apenas curar o seu corpo físico, porque algumas pessoas estão aqui interessadas em cura física. Mas Jesus está querendo curar, além do seu corpo, a sua mente. Fazer com que essa mão mirrada, cujos sintomas você tem sentido, se abra nessa noite. Para que você possa acariciar o seu cônjuge faz tempo. Algumas pessoas estão... A atrofia da mão, ela vai subindo e às vezes chega na boca. Alguns esposos, algumas esposas, alguns cônjuges já não conseguem mais dizer para o seu cônjuge, para o parceiro ou para a parceira, você é bonito. Às vezes até dizem, você está feio, mas você é bonito é raro de dizer. Às vezes até dizem, estou com raiva, mas dizer eu te amo não conseguem. Porque o atrofiamento da mão direita afetou a língua, a boca. Dizer para os filhos, dizer para a família, você é especial para mim, estou sentindo a sua falta, faz tempo que eu não te abracei, faz tempo que eu não te dei um beijo. Eu procuro estar grudado nos meus filhos o tempo todo. Não sou de muito falar não, mas estou sempre grudado neles. Minha família, por uma razão, minha mão direita, perfeitinha. E na minha veinha, a dona Ruth, essa eu ando grudado o dia inteiro. Aonde eu vou, estou agarrado nela. E se eu falo uma coisa mais grossa, ela já me retruca também. Porque nós estamos sempre de mão boa, sempre de mão perfeita. Jesus quer curar nessa noite, nesse lugar aqui. Aqui, curar aqui dentro da cabeça, aqui dentro da mente. Criticar a ação dos outros é fácil. Criticar a ação dela, dizer, você não passou a minha cueca, você não pôs a toalha, aí você não trouxe o chinelo, isso é fácil. Que tal se você começar a mudar as atitudes e fazer o que Deus disse para Abraão em relação a Sara? Para de chamar ela de Sarai e chama ela de Sara. Para de chamar ela de encrenqueira e chama de princesa. E vale o inverso também, ele para ela. Jesus disse ao homem da mão mirrada, levanta, sai daí da bordinha, vem aqui no centro. Levanta, primeiro passo. Algumas pessoas já não conseguem mais se levantar. De vez em quando eu ouço esse tipo de conversa. Não aguento mais, cansei, parei. Estão quase desmaiando. Estão sentadinhos lá na beiradinha, quase desmaiando. Eu tenho uma notícia de Deus para a sua vida nessa noite. Jesus olhou para você aí onde você está. E apesar da opinião dos escribas, ele está perguntando, não é lícito curar no dia de hoje? Porque eu vou curar no dia de hoje. Levantar-se e ficar em pé no meio significa sair da condição de autopiedade. Sabe o que significa autopiedade? Quando alguém está doente, você diz para outra pessoa, coitadinho do irmão, coitadinha da irmã. Não é assim que você faz? Mas tem pessoas dizendo assim, coitadinho de mim. Ai, estou com uma dosinha de mim hoje. Isso é autopiedade. Levantar-se significa sair dessa condição, reagir ao constrangimento. Meu Deus, o que vão dizer se eu for ficar de pé e ir lá onde Jesus está? O que vão dizer? Vão olhar justamente para a minha mão, vão olhar justamente para o meu problema, vão dizer, eu sabia que esse cara tinha a mão torta, eu sabia que o problema do casamento era culpa dele. Levantar significa abandonar o constrangimento, ignorar a opinião dos outros. Como tem gente piolho andando pela cabeça dos outros? É assim? Tem algumas pessoas que vivem segundo a opinião dos outros. Tudo que disserem, não, de jeito nenhum. Eu não ando pela cabeça dos outros. Até porque, tá funcionando aqui,
Está saudável. Aqui dentro está saudável. Levantar-se significa não deixar eles te oprimirem. Levantar-se significa aparecer para todos verem. Tomar decisão. Viu, meu Carlos? Tomar decisão. Sair da bordinha e vir para o centro. Levantar-se significa não tornar a sentar. Tem crente nessa condição. Jesus disse para o homem da mão mirrada: vem para o meio, vem para o centro e fica de pé. E o texto diz: ele veio para o meio e permaneceu em pé. Você leu o texto? E permaneceu em pé. Significa não tornar a sentar, nem retroceder para a borda. Não se encolher de novo. Está na hora de levantar a cabeça. E aí vem a pergunta: a qual voz eu devo ouvir? A voz do escriba ou a voz de Jesus? A qual voz eu devo ouvir? A voz de Jesus ou a voz do acusador? Aquele acusador que fica buzinando no teu ouvido e dizendo: você não tem jeito. Você é culpado mesmo. Para você não vai dar mais nada certo. Qual voz que você deve ouvir? Porque nesse momento tem o espírito do inferno, acusador, dizendo que para você não tem mais jeito. E eu estou representando Jesus e dizendo: pode ficar de pé que hoje tem vitória. Amém? Qual voz você deve ouvir? A voz de quem nunca fez nada a seu favor ou a voz de Jesus? A voz de quem está incomodado com a sua presença? Que parece que lá naquele ambiente a presença de Jesus incomodava. A presença do homem da mão mirrada era uma coisa desagradável. Qual voz eu quero ouvir nessa noite? Diga em voz alta: eu quero ouvir a voz do Senhor Jesus. Qual voz você deve ouvir? A voz da religião que te acusa e te condena? Qual voz você deve ouvir? A voz da derrota, do fracasso? Eu estou ouvindo Jesus dizendo: pode ficar de pé. Eu estou ouvindo Jesus dizer: fique de pé. E eu convido você: fique de pé. Fique de pé. Jesus dizendo: e não torne a sentar, permaneça de pé. Não se deixa cair, não se deixa dominar, não se permita enfraquecer. E Jesus olhou para o homem. A mão era mirrada. A mão mirrada é aquela coisa assim, desse jeito assim, ó. Não abraça, não trabalha, não cumprimenta, não tem prazer na esposa, no esposo, não tem relação com os filhos, ruim de receber pagamento e ruim de pagar conta, ruim de ofertar na igreja. Mão desse jeito. Jesus só olhou para ele e disse assim: estende a mão. Estendeu a mão. Em nome de Jesus eu declaro a cura. A cura da mente, a cura da alma, a cura do espírito e também a cura do corpo físico. Em o nome de Jesus, haja libertação nessa noite. Em nome de Jesus, haja restauração. Em nome de Jesus, haja um avivamento da fé, renovo espiritual. Eu declaro a vitória que vem do alto, Pai. Eu declaro vida nova. Eu declaro história nova. Eu declaro novidade de vida para o engrandecer do nome do Senhor. Aleluia.